Olá pessoal, eu sou a professora Naira Almeida, ensino a disciplina de Espanhol e Estudo Orientado, trabalho do IEM Matões e fui convidada a participar, como alguns já sabem, do projeto Biblioteca em Casa. E hoje eu trago o tema A Importância da Leitura Literária. Então acompanhem comigo. Por que a literatura é tão importante? Primeiramente, a gente tem que saber a origem da palavra. O termo literatura provém da palavra em latim litera, que significa letra. Então, essa letra em literatura, ela tem uma importância primordial, porque a letra, ela se transforma em arte, né? A gente vai conhecer um pouquinho posteriormente, segundo Tchevan Todorov, em seu livro A Literatura em Perigo, de 2010, o perigo está quando o estudante não entra em contato com as obras literárias. E a gente pode pensar de vocês, alunos nas escolas, vocês não entrarem em contato com essas obras literárias. E ele vai nos dizer, porém, com alguma forma que vai entrar em contato com teoria, com a crítica ou a história literária, né? E essa obra literária vai fazer toda a diferença, porque a literatura vai fazer você conhecer mundos e vai fazer você entender ao outro e a si mesmo. A reivindicação de Todorov é que a literatura ela deve ocupar um papel de destaque, e não apenas como mera coadjuvante. Então, o papel da literatura ela é fundamental. Por fim, a literatura é um organismo vivo, permeado por vários discursos. E aí a gente vai encontrar vários discursos literários, essa imbricação de obras literárias, mas também discursos históricos, lá da história, discursos sociológicos, lá da sociologia, discursos psicológicos, lá da psicologia, discursos filosóficos, lá da filosofia e por aí em diante. Então, vamos conhecer um pouquinho mais. Por que amar a literatura? Então, a gente vai pegar um pouquinho da fala de Todorov. Hoje me pergunto por que amo a literatura. A resposta que me vem espontaneamente à cabeça é porque ela me ajuda a viver. Não é mais o caso de pedir a ela, como ocorreria na adolescência, que me preservasse das feridas que eu poderia sofrer nos encontros com pessoas reais. Em lugar de excluir as experiências vividas, ela me faz descobrir mundos que se colocam em continuidade com essas experiências e me permite melhor compreendê-las. Então, a literatura, de acordo com Tchevan Todorov, a literatura em perigo, ela vai fazer você entender melhor o mundo e conviver melhor com as pessoas que estão nele e tudo que está ao nosso redor. E conhecendo também, através desses personagens, a nós mesmos, porque eles se desenrolar de mundos, nós vamos conhecendo e sabendo um pouco mais de nós, e vamos procurando respeitar esses limites. Bem, aqui há algumas dicas, então a primeira delas, algumas obras clássicas hispânicas. Você conhece o livro La Casa de los Espíritus, da escritora chilena Isabel Allende? Bem, esse livro ele foi lançado em 1982, em Buenos Aires, na Argentina, e se passa, aqui a gente vai trazer no golpe militar de 1973, que vai contar um pouquinho sobre a ditadura militar chilena. Isabel Allende, ela é sobrinha do ex-presidente Salvador Allende, que sofreu o golpe militar. E a história ela narra as 3 gerações da família Trueba. É o personagem Esteban Trueba. E leva ao cerne, ela vai girar em torno das personagens principais, que são elas. A mãe, a primeira geração, que é Clara. A segunda geração, a filha, que é Blanca. Clara, que é casada com Esteban Trueba. A filha, Blanca. E a neta, Alba. Bem, essas mulheres fortes e guerreiras que vão passar por esse momento de turbulência, de provações, de violência,
Esse período, né, o período aí de 1973, onde a mulher não tinha muitos direitos, né, tinha mais deveres. E aí também nós vamos conhecer o período latifundiário, toda essa questão, né, da grande violência militar. Além disso, né, essa face feminina que vai nos mostrar esse olhar sensível da escritora Isabel Allende, mas principalmente, né, com essas personagens, né, a Clara, a Blanca e a Alba. Bem, a inspiração da trama, a escritora, ela vai explicar no livro Paula, de 1994. Então, você não pode deixar de conferir, né? O primeiro livro aqui, o e-book, Isabel Allende, La Casa de los Espíritos, e o segundo aqui, a edição em português, A Casa dos Espíritos. Esse livro também tem filme, mas eu indico que você leia primeiro a obra. Então, a próxima indicação já ouviu falar nessa obra aqui? O livro El Amor en los Tiempos del Cólera, de Gabriel García Márquez, escritor colombiano. Bem, ele foi publicado em 1985. Gabriel García Márquez, eu acredito que talvez vocês não saibam, mas ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. E essa história é uma das histórias clássicas. A história ela vai narrar a paixão do telegrafista, violinista e poeta Florentino Ariza, por Fermina Daça. Mas que ela vai enfrentar, né, uma pedra no caminho, né? Ela vai enfrentar a oposição do pai da moça. Bem, uma curiosidade, você sabia que essa história ela foi inspirada na vida dos pais de Garcia Marques? Né, gente, foi sim. Gabriel Elígio Garcia se apaixonou por Luísa Marques, mas o romance ele enfrentou a oposição do pai da moça. Nesse caso, o avô de Gabriel Garcia Marques, o coronel Nicolas. Então você não pode perder, né, gente? A edição aqui, edição especial, né, El Amor en los Tiempos del Cólera, e também uma edição especial mais nova, em português, O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, com essa flor maravilhosa vermelha. Então vamos conhecer a terceira indicação? Talvez ainda não tenham ouvido falar sobre o livro Há 20 anos luz, da escritora Elza Osório, escritora argentina. Todos esses escritores que eu falei são vivos, publicados inicialmente, ele foi publicado essa obra na Espanha, em novembro de 1998. Gente, curiosidades, essa obra, a escritora ela teve a inspiração por uma viagem de trem a Madrid, e ela conversando com um menino, ela pensou como um menino, né, vai ser um menino, né, na ditadura vai ser encontrado se ninguém o procura. Bem, esse questionamento ele deu origem à trama. E muito posteriormente, né, ela primeiro foi publicada na Espanha, e a gente pode se perguntar, mas por que não foi publicada primeiro em Buenos Aires, já que a escritora é argentina? Porque, gente, foi falar dessa obra sobre a burguesia, sobre os militares, e um período muito delicado, que foi o período da ditadura militar argentina. Então, vocês podem imaginar que só posteriormente foi publicado aí em Buenos Aires, né? Deu para entender. Então, conta a história da protagonista Luz, que apesar de ter um filho, depois de ter um filho, Juan, ela vai se perguntar sobre a sua história, né? De onde ela veio. Será que aquela família é a família dela mesmo? Então, com 20 anos, quando ela tem esse filho Juan, ela dá esse estalo para buscar, né, para ir em busca, para ir atrás desses rastros, desses vestígios da sua verdadeira identidade. Então, é uma história imperdível, não é, gente? Aqui a primeira, a 20 anos luz, que é a edição da Espanha, e a 20 anos luz, que é a edição do Brasil. Então, você não pode ficar de fora dessa, né? Não custa nada ir conferir na Biblioteca Gonçalves Dias virtualmente. Gente, aqui são as referências. Não deixe de conhecer mais sobre o projeto Biblioteca em Casa. Deixe um grande abraço e até a próxima!